Como começou tudo a partir do nada? Esta pergunta não é apenas sobre ciência. É um mistério filosófico profundo que nos faz refletir sobre a própria natureza da existência e como o universo surgiu. A ideia de criação a partir do nada desafia o que sabemos sobre o mundo. Convida-nos a considerar o momento em que o universo apareceu, trazendo consigo as partículas que formariam tudo o que vemos ao nosso redor. Essa pergunta vai além da investigação científica, tocando no que significa existir, no que é o nada e como o universo poderia ter surgido a partir dele. Neste documentário, exploramos essas questões observando o universo através dos olhos da física de partículas e da cosmologia. Os cientistas usam a matemática e os experimentos para tentar responder a essas grandes perguntas. Mas, subjacente à sua pesquisa, reside uma questão mais profunda. O que significa que algo venha do nada? Como as leis da física podem explicar o surgimento do universo a partir de um estado onde não havia espaço, nem tempo, nem matéria, a física de partículas é um ramo da ciência que mergulha no mundo do muito pequeno, explorando as partículas fundamentais que compõem o universo e as forças com as quais interagem. Ao contrário dos objetos familiares do nosso cotidiano, que são regidos pela física clássica, o reino subatômico opera sob as regras da mecânica quântica, revelando um mundo fascinante e intuitivamente contraditório. No cerne da física de partículas está a busca por entender do que é feito o universo e como ele funciona em seu nível mais básico. Os cientistas nessa área estudam partículas como quarks, elétrons e neutrinos, que são os blocos de construção dos átomos, que, por sua vez, são os blocos de construção da matéria. Essas partículas são incrivelmente pequenas, tanto que suas propriedades e comportamentos desafiam nossa compreensão convencional do espaço e do tempo. Um dos feitos mais significativos da física de partículas foi o desenvolvimento do modelo padrão, uma teoria que descreve as forças fundamentais, exceto a gravidade, e as partículas que constituem o universo. Segundo o modelo padrão, existem 4 forças fundamentais: a força eletromagnética, que provoca efeitos elétricos e magnéticos; a força nuclear fraca, que desempenha um papel na decomposição radioativa; a força nuclear forte, que mantém os quarks unidos no núcleo de um átomo; e a gravidade, que ainda não está completamente explicada por este modelo, mas sabe-se que governa a atração entre massas. O modelo padrão tem sido extraordinariamente bem-sucedido em prever e explicar o comportamento das partículas em inúmeros experimentos. No entanto, não é a palavra final. Os cientistas ainda buscam uma teoria mais completa que possa incluir a gravidade e dar conta dos mistérios da matéria escura e da energia escura, que constituem a maior parte da massa e energia do universo, mas que permanecem evasivas para a detecção direta. A pesquisa em física de partículas requer tecnologia incrivelmente sofisticada, como aceleradores de partículas e detectores. Essas máquinas aceleram partículas a quase a velocidade da luz e depois as colidem, permitindo que os pesquisadores observem as interações resultantes e as partículas que são produzidas. O Grande Colisor de Hadrons, LHC, localizado perto de Genebra, Suíça, é um dos aceleradores de partículas mais poderosos do mundo. Foi aqui que, em 2012, foi descoberta a partícula de Higgs, uma partícula prevista pelo modelo padrão que dá massa a outras partículas. Essa descoberta foi um passo monumental, preenchendo uma lacuna crucial na nossa compreensão da física de partículas. Apesar de sua complexidade, o campo da física de partículas é impulsionado por uma pergunta simples e profunda: do que é feito o universo? A busca por uma resposta levou a descobertas e tecnologias revolucionárias, incluindo a World Wide Web, que foi inicialmente desenvolvida no CERN, Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, para facilitar o compartilhamento de informações entre cientistas. À medida que nos aprofundamos nos mistérios do universo, a intrigante interseção entre cosmologia e física de partículas torna-se cada vez mais evidente, tecendo uma tapeçaria complexa que abrange a vastidão do espaço e a minúcia das partículas subatômicas. A cosmologia, o estudo das origens, estrutura e evolução do universo, encontra um parceiro surpreendente na física de partículas, com seu foco nos constituintes fundamentais da matéria e nas forças que governam suas interações. Essa sinergia abre novos caminhos para entender não apenas do que é feito o universo, mas também como ele começou e evoluiu ao longo de bilhões de anos. No centro dessa interseção está a teoria do Big Bang, uma pedra angular da cosmologia que postula que o universo começou a partir de um estado incrivelmente quente e denso há cerca de 13 bilhões e 800 milhões de anos e tem se expandido desde então. A física de partículas melhora nossa compreensão desse momento primordial ao examinar o comportamento das partículas em energias extremamente altas,
semelhantes às que teriam existido apenas frações de segundo após o Big Bang. Por exemplo, as condições do universo primordial são recriadas em pequena escala dentro dos colossais aceleradores de partículas, como o Grande Colisor de Hadrons, permitindo que os cientistas estudem reações que ocorreram na infância do universo. Um dos aspectos mais fascinantes dessa interseção é a exploração da matéria escura e da energia escura, componentes misteriosos que, juntos, compõem cerca de 95% da massa e energia total do universo. Enquanto se acredita que a matéria escura seja composta por partículas que não absorvem, refletem ou emitem luz, tornando-as invisíveis e detectáveis apenas por seus efeitos gravitacionais, acredita-se que a energia escura seja responsável pela expansão acelerada do universo. Os físicos de partículas estão à procura de partículas que poderiam constituir a matéria escura, utilizando tanto detectores subterrâneos quanto observatórios espaciais para buscar sinais dessas partículas evasivas, enquanto os cosmologistas incorporam essas descobertas em seus modelos da estrutura e dinâmica geral do universo. Além disso, o estudo da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, um vestígio do Big Bang, oferece um exemplo convincente de como a cosmologia e a física de partículas se intersectam. Essa radiação fornece um instantâneo do universo quando tinha apenas 380 mil anos, antes que as estrelas e galáxias se formassem. Ao analisar suas sutis variações de temperatura, os cientistas obtêm informações sobre a distribuição da matéria e a natureza das primeiras condições do universo, informando teorias tanto em cosmologia quanto em física de partículas sobre as forças fundamentais e as partículas em jogo durante a formação do universo. Essa abordagem interdisciplinar não apenas amplia nossa compreensão do universo, mas também desafia e refina as teorias em ambos os campos. Por exemplo, as discrepâncias nas medições da constante de Hubble, que descreve a taxa de expansão do universo, sugerem que pode haver uma nova física em jogo, que atualmente não é explicada pelo modelo padrão da física de partículas ou pelo modelo Lambda-CDM, o modelo cosmológico predominante. Tais anomalias impulsionam a busca por uma teoria mais unificada que possa reconciliar as leis que governam o cosmos nas maiores escalas com aquelas que regem as menores partículas. Baseando-se na exploração de como a cosmologia se cruza com a física de partículas, é essencial aprofundar nas forças fundamentais da natureza, que são a espinha dorsal tanto do cosmos em geral quanto do mundo das partículas subatômicas. Essas forças são como o livro de regras do universo, ditando como tudo, desde as galáxias até os quarks, interage. Compreender essas forças fornece informações sobre tudo, desde o movimento dos planetas até a estabilidade da própria matéria. Existem 4 forças fundamentais reconhecidas na natureza: a gravidade, o eletromagnetismo, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Cada uma desempenha um papel crucial na estrutura e dinâmica do universo, influenciando as interações em diferentes escalas e energias. A gravidade é talvez a força mais familiar. É a força que nos mantém com os pés no chão e governa o movimento dos planetas, estrelas e galáxias. Apesar de sua presença universal, a gravidade é a mais fraca das 4 forças. No entanto, sua influência se estende por distâncias imensas, mantendo o universo unido. A força da gravidade entre 2 objetos é determinada por suas massas e a distância entre eles, como descrito pela lei da gravitação universal de Isaac Newton. A teoria da relatividade geral de Albert Einstein refinou posteriormente nossa compreensão da gravidade, descrevendo-a como a curvatura do espaço-tempo ao redor das massas. O eletromagnetismo é a força responsável por quase todos os fenômenos que encontramos na vida cotidiana acima da escala nuclear. Atua entre partículas carregadas, como prótons e elétrons, e é a força por trás da eletricidade, magnetismo e luz. O eletromagnetismo é muito mais forte que a gravidade em nível de partículas e é essencial para a estrutura dos átomos, as ligações químicas entre átomos e a transmissão de sinais dentro de nossos corpos. A força nuclear forte, também conhecida como interação forte, é a mais forte das 4 forças, mas atua em uma escala muito curta. Mantém os prótons e nêutrons unidos no núcleo de um átomo. Sem a força forte, os átomos não existiriam em sua forma atual, pois ela supera a repulsão eletromagnética entre os prótons carregados positivamente dentro do núcleo. Essa força também é responsável por manter os quarks unidos para formar prótons e nêutrons, os componentes dos núcleos atômicos. A força nuclear fraca, ou interação fraca, é responsável pela decomposição radioativa e certos tipos de reações nucleares, como as que alimentam o Sol. Atua em um alcance ainda mais curto do que a força forte e é fundamental nos processos que transformam um tipo de partícula subatômica em outro, como a transformação de um nêutron em um próton, um elétron e um neutrino.
Essa força desempenha um papel crucial nas reações de fusão nuclear que alimentam as estrelas e, por extensão, na síntese de elementos em todo o universo. Essas forças fundamentais da natureza são essenciais para as teorias e experimentos que unem a vastidão da cosmologia com as complexidades da física de partículas. Os cientistas se esforçam para desenvolver uma teoria unificada que possa explicar coesivamente todas as forças dentro de um único quadro, um objetivo que tem permanecido ilusório. A busca por tal teoria, frequentemente denominada teoria do tudo, continua a impulsionar grande parte da pesquisa em física, prometendo desbloquear mais mistérios do universo. Vamos continuar aprofundando nas partículas que são consideradas os blocos fundamentais da própria matéria. Essas partículas formam a base de tudo o que é visível e tangível em nosso mundo, desde o ar que respiramos até as estrelas no céu noturno. O modelo padrão da física de partículas fornece um quadro que identifica os menores componentes da matéria, categorizando-os em quarks, leptons e as partículas portadoras de força que medeiam as forças fundamentais. Os quarks são partículas incrivelmente pequenas que se combinam para formar prótons e nêutrons, os componentes dos núcleos atômicos. Existem 6 tipos, ou sabores de quarks: up, down, charm, strange, top e bottom. Os quarks nunca são encontrados isoladamente na natureza devido a um fenômeno conhecido como confinamento de cor. Eles estão sempre unidos em grupos de 2 ou 3, formando partículas conhecidas como mesons e baryons, respectivamente. Os prótons são formados por 2 quarks up e 1 quark down, enquanto os nêutrons consistem em 2 quarks down e 1 quark up. As propriedades e interações dos quarks são determinadas pela força nuclear forte, a mais poderosa das 4 forças fundamentais, que os mantém unidos dentro do núcleo. Os leptons são outra categoria de partículas fundamentais, sendo o elétron o membro mais conhecido. Assim como os quarks, existem 6 sabores de leptons: o elétron, o muon, o tau e seus correspondentes neutrinos: neutrino-elétron, neutrino-muon e neutrino-tau. Ao contrário dos quarks, os leptons não experimentam a força nuclear forte. Os elétrons orbitam o núcleo de um átomo, desempenhando um papel crucial nas reações químicas e na condutividade elétrica. Os neutrinos são partículas evasivas que mal interagem com a matéria, o que os torna incrivelmente difíceis de detectar, apesar de serem produzidos em grandes quantidades pelo Sol e outros processos nucleares. Além dos quarks e leptons, o modelo padrão inclui partículas portadoras de forças, conhecidas como bósons, que medeiam as 4 forças fundamentais. Os fótons transportam a força eletromagnética, os gluons medeiam a força forte, os bósons, W e Z, são responsáveis pela força fraca, e o recentemente confirmado bóson de Higgs está associado ao campo de Higgs, que dá massa às partículas, o Big Bang e os primórdios do universo. À medida que continuamos nossa jornada, adentramos o reino da teoria do Big Bang, um conceito fundamental que fornece uma explicação convincente para a origem do universo. Essa teoria é uma pedra angular da cosmologia moderna e oferece uma janela para os primeiros momentos do universo, sugerindo que tudo o que observamos hoje, desde as menores partículas até as galáxias mais vastas, se originou de um único ponto incrivelmente denso e quente há aproximadamente 13 bilhões e 800 milhões de anos. A teoria do Big Bang propõe que o universo estava uma vez em um estado extremamente quente e denso, que se expandiu rapidamente. Essa expansão não é como uma explosão de matéria que se move para fora para preencher um espaço vazio, mas sim a expansão do próprio espaço. Imagine um balão com pontos que representam galáxias. À medida que o balão se infla, os pontos se afastam uns dos outros, ilustrando como as galáxias se separam à medida que o universo se expande. As evidências que apoiam a teoria do Big Bang são múltiplas e convincentes. Uma das peças-chave da evidência é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, CMB, um brilho tênue que permeia o universo, descoberto acidentalmente por Arno Penzias e Robert Wilson em 1965. Essa radiação é o brilho residual do Big Bang, esticado para frequências de micro-ondas pela expansão do universo. As observações da CMB fornecem um instantâneo do universo infantil, permitindo que os cientistas obtenham informações sobre suas primeiras condições e composição. Outra pedra angular da evidência vem da observação do desvio para o vermelho das galáxias, o que indica que o universo continua se expandindo. Esse desvio para o vermelho ocorre porque a luz das galáxias distantes é esticada para comprimentos de onda mais longos e vermelhos à medida que o espaço entre nós e as galáxias se expande. Edwin Hubble foi o primeiro a observar esse fenômeno em 1929, fornecendo evidências diretas de que o universo não é estático, mas dinâmico e em constante expansão.
Além disso, a teoria do Big Bang explica as abundâncias relativas dos elementos mais leves no universo, hidrogênio, hélio e lítio, observados hoje em dia. Esses elementos foram formados durante os primeiros minutos após o Big Bang em um processo conhecido como nucleossíntese, e suas proporções estão intimamente alinhadas com as previsões feitas pela teoria. Apesar de sua ampla aceitação e das fortes evidências que a sustentam, a teoria do Big Bang não está isenta de perguntas sem resposta e mistérios, como a natureza da matéria escura e da energia escura, que dominam o conteúdo total de massa e energia do universo, mas que continuam a ser evasivos. Além disso, a teoria não explica o que precedeu o Big Bang, nem a causa subjacente da expansão inicial, deixando espaço para maior exploração teórica e observacional. A teoria do Big Bang revolucionou nossa compreensão das origens, estrutura e evolução do universo. Pinta um quadro de um universo dinâmico, nascido de um estado singular de densidade e calor inimagináveis, que evolui ao longo de bilhões de anos para se tornar o complexo cosmos que observamos hoje. Nos momentos imediatamente após o Big Bang, o universo era um mar quente e denso de energia. As condições eram tão extremas que a matéria como a entendemos, átomos, moléculas e seus componentes, não poderia ainda existir. Em vez disso, o universo estava cheio de um plasma de quarks e gluons, um estado em que os quarks, os componentes básicos dos prótons e nêutrons, e os gluons, as partículas responsáveis pela força forte que mantém os quarks unidos, se moviam livremente em um ambiente ultraquente e denso. Essa fase é semelhante a uma sopa dos ingredientes mais fundamentais do universo, cozinhando-se no brilho de seu nascimento explosivo. À medida que o universo se expandiu, começou a esfriar. Dentro dos primeiros microsegundos, esfriou o suficiente para que os quarks começassem a se unir, formando prótons e nêutrons, os núcleos de futuros átomos. Esse período, conhecido como a Era dos Hadrons, marcou o primeiro passo do universo em direção à formação de matéria como a reconhecemos. Um maior resfriamento permitiu que os prótons e nêutrons começassem a formar os primeiros núcleos durante a fase de nucleossíntese, alguns minutos após o Big Bang. Principalmente, esses eram os núcleos mais simples: hidrogênio, que é um único próton; deutério, um isótopo estável de hidrogênio com um nêutron; hélio e traços de lítio. As proporções precisas desses elementos leves, previstas pela teoria da nucleossíntese do Big Bang, coincidem estreitamente com o que observamos no universo hoje em dia, fornecendo um forte apoio ao modelo do Big Bang. No entanto, o universo ainda era quente demais para que os elétrons se unissem a esses núcleos para formar átomos neutros. Não foi até aproximadamente 380 mil anos após o Big Bang, durante um período conhecido como recombinação, que o universo esfriou o suficiente para que os elétrons se combinassem com os núcleos, criando os primeiros átomos neutros. Esse evento mudou drasticamente a estrutura do universo, permitindo que a luz viajasse livremente pelo espaço pela primeira vez, o que levou à liberação da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, um instantâneo do universo infantil que fornece evidências críticas do Big Bang. A formação dos primeiros átomos marcou a transição do universo de um estado de plasma para um que eventualmente poderia sustentar estrelas, galáxias e planetas. A gravidade começou a atrair a matéria, levando à formação de nuvens de gás que se tornariam os viveiros das primeiras estrelas. Essas primeiras estrelas sintetizaram elementos mais pesados em seus núcleos, contribuindo para a rica diversidade química que observamos no universo hoje. As evidências da teoria do Big Bang não apenas corroboram a noção de que o universo se originou de um estado singular, extremamente denso e quente, mas também oferecem insights sobre a dinâmica do cosmos ao longo de bilhões de anos. Essas evidências são cruciais tanto para a comunidade científica quanto para o público em geral, pois oferecem uma narrativa coerente da evolução cósmica que se baseia na observação e na análise. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas, CMB, é um pilar monumental de evidência para o Big Bang. Descoberta em 1965 por Arno Penzias e Robert Wilson, a CMB é um tênue brilho de luz que preenche o universo, remanescente do tempo pouco após o Big Bang. Essa radiação é o brilho residual da infância do universo, esfriado para frequências de micro-ondas pela expansão do universo ao longo de bilhões de anos. As medições da CMB realizadas por satélites como COBE, WMAP e Planck forneceram uma imagem detalhada do universo primitivo, mostrando leves flutuações de temperatura que correspondem a regiões de densidades ligeiramente diferentes. Essas flutuações foram as sementes de toda a estrutura futura, as galáxias, estrelas e planetas que preenchem o universo hoje. A expansão do universo em si serve como uma evidência direta do Big Bang. Na década de 1920, Edwin Hubble fez a descoberta revolucionária de que as galáxias estão se afastando de nós em todas as direções.
com sua velocidade proporcional à sua distância de nós. Essa observação, conhecida como a Lei de Hubble, sugere que o universo está se expandindo uniformemente, o que implica que uma vez foi muito menor, mais quente e mais denso, como prevê a teoria do Big Bang. A expansão do universo é um testemunho dinâmico de sua origem explosiva. A abundância de elementos leves fornece outra peça-chave de evidência. A teoria do Big Bang prevê a produção de hidrogênio, hélio e traços de lítio durante os primeiros minutos após o Big Bang, em um processo conhecido como nucleossíntese primordial. As observações das quantidades relativas desses elementos no universo coincidem estreitamente com as previsões feitas pelo modelo do Big Bang, o que apoia a teoria de que o universo esteve uma vez em um estado quente e denso, propício à formação desses elementos. A estrutura em larga escala do universo, como observada através da distribuição de galáxias e aglomerados de galáxias, apoia a teoria do Big Bang. As galáxias não estão distribuídas aleatoriamente em todo o universo, mas formam uma vasta rede de filamentos e vazios. Essa estrutura é consistente com o crescimento gravitacional de pequenas flutuações na densidade do universo primitivo, prevista pela teoria do Big Bang, flutuações quânticas e criação de partículas. Continuando nossa jornada, adentramos o conceito de flutuações quânticas, um fenômeno profundamente enraizado no reino quântico que desempenha um papel fundamental na estrutura do cosmos. As flutuações quânticas são mudanças temporárias na quantidade de energia em um ponto do espaço, como ditado pelo princípio da incerteza de Werner Heisenberg, que estabelece que certos pares de propriedades físicas, como posição e momento, não podem ser medidos com precisão ao mesmo tempo. Esse princípio é uma pedra angular da mecânica quântica e introduz o conceito de incerteza inerente ao nível quântico. No vazio do espaço, o que poderíamos pensar como vazio, ocorrem flutuações quânticas espontaneamente, com partículas e antipartículas surgindo e desaparecendo da existência. Essas partículas, conhecidas como partículas virtuais, existem por um período de tempo incrivelmente curto antes de se aniquilarem entre si. Apesar de sua natureza transitória, têm efeitos reais e podem influenciar o comportamento de outras partículas. Por exemplo, acredita-se que as flutuações quânticas sejam responsáveis pelos leves deslocamentos nos níveis de energia dos elétrons nos átomos, um efeito observado e verificado por experimentos. As flutuações quânticas não são apenas um aspecto curioso da mecânica quântica. Acredita-se que desempenharam um papel crucial na formação do universo como o conhecemos. Durante o período da inflação cósmica, um breve período de rápida expansão que ocorreu uma fração de segundo após o Big Bang, essas flutuações quânticas foram esticadas a escalas macroscópicas. Esse processo ampliou as pequenas flutuações na densidade do universo, levando à estrutura em grande escala que observamos hoje, como galáxias e aglomerados de galáxias. Os padrões impressos na radiação cósmica de fundo em micro-ondas são um resultado direto dessas flutuações quânticas, oferecendo um vislumbre das origens quânticas do universo. No coração das flutuações quânticas está o princípio da incerteza de Heisenberg, que postula que certos pares de propriedades físicas, como posição e momento, não podem ser conhecidos exatamente ao mesmo tempo. Esse princípio sugere que até mesmo o que consideramos um vazio não está verdadeiramente vazio, mas sim cheio de partículas virtuais que surgem e desaparecem. Essas partículas são chamadas de virtuais porque não podem ser observadas diretamente. Existem temporariamente, tomando energia emprestada do vazio para aparecer por um breve momento antes de se aniquilarem entre si e devolverem a energia emprestada. No entanto, sob certas condições, as flutuações quânticas podem levar à criação de partículas reais. Um desses cenários ocorre perto do horizonte de eventos de um buraco negro, um fenômeno conhecido como radiação de Hawking. Stephen Hawking propôs que as flutuações quânticas na borda de um buraco negro poderiam resultar na criação de pares partícula-antipartícula, com uma partícula caindo no buraco negro e a outra escapando para o espaço. Esse processo efetivamente leva à criação de partículas reais a partir do vazio, com o buraco negro perdendo massa ao longo do tempo como resultado dessa radiação. Outro contexto em que as flutuações quânticas levam à criação de partículas é durante o período da inflação cósmica, uma teoria que sugere que o universo experimentou uma rápida expansão logo após o Big Bang. Durante a inflação, as flutuações quânticas foram esticadas a escalas macroscópicas, ampliando seus efeitos. Essas flutuações na densidade do universo primitivo serviram como sementes para a formação de toda a estrutura em grande escala que observamos hoje, como galáxias e aglomerados de galáxias. A ampliação das flutuações quânticas durante a inflação implica que as partículas virtuais poderiam congelar-se em partículas reais, contribuindo para o conteúdo de matéria do universo. Esse processo de criação de partículas a partir de flutuações quânticas ressalta a interconexão entre a mecânica quântica e a cosmologia,
revelando os fundamentos quânticos da evolução cósmica. Ilustra como o universo, em suas maiores escalas, é influenciado por fenômenos que ocorrem nas menores escalas, borrando as linhas entre o vazio e o tangível, entre o nada e a existência. Aprofundando-se no reino quântico, o papel da energia na formação de partículas é um aspecto crítico que conecta a natureza efêmera das flutuações quânticas com a realidade tangível do universo. A energia desempenha um papel fundamental no nascimento das partículas, atuando como o catalisador que transforma o potencial dentro das flutuações quânticas nos componentes materiais do cosmos. Esse processo está enraizado em uma das equações mais famosas da física, EMT2, proposta por Albert Einstein, que postula que energia, E, e massa, M, são intercambiáveis, sendo C a velocidade da luz. Esse princípio fundamental sublinha a profunda conexão entre a energia e a criação de partículas, ilustrando como as flutuações no vazio quântico podem dar origem à matéria. No vazio do espaço, o que parece estar vazio é, na verdade, um caldeirão de energia devido às flutuações quânticas. Essas flutuações representam mudanças temporárias na quantidade de energia em um ponto no espaço, permitindo a criação de pares partícula-antipartícula. Embora esses pares tipicamente se aniquilem quase instantaneamente, devolvendo a energia tomada emprestada ao vazio, sob certas condições, podem se transformar em partículas reais. A conversão de energia em partículas é uma pedra angular de nossa compreensão do universo primitivo e dos processos que o preencheram de matéria. Por exemplo, nas condições de energia incrivelmente altas que se seguiram ao Big Bang, o universo era uma sopa quente e densa de energia. À medida que o universo se expandiu e esfriou, parte dessa energia se condensou em partículas, seguindo os princípios estabelecidos pela equação de Einstein. O universo primitivo passou por várias fases, incluindo a era eletrofraca e a era dos quarks, durante as quais as forças fundamentais da natureza se separaram, e os blocos de construção da matéria foram formados e coalesceram nos prótons e nêutrons que formam os núcleos atômicos hoje. A energia não só facilita a criação de partículas, mas também influencia suas interações e as estruturas que formam. Por exemplo, a energia liberada durante os processos de fusão nuclear nos corações das estrelas é responsável pela síntese dos elementos mais pesados essenciais para a vida, desde o carbono até o ferro. Esse poder transformador da energia, desde acender estrelas até forjar elementos, destaca seu papel fundamental na formação do cosmos. Navegando desde o papel fundamental da energia na formação de partículas, encontramos a porta de outro conceito fundamental mencionado anteriormente: o princípio da incerteza de Heisenberg. Esse princípio não é apenas uma curiosidade matemática, é uma janela para a natureza intrinsecamente nebulosa do mundo quântico e tem implicações diretas para a criação de partículas a partir de um espaço aparentemente vazio. O princípio da incerteza, introduzido por Werner Heisenberg em 1927, estabelece que é impossível conhecer simultaneamente a posição exata e o momento exato de uma partícula. Essa incerteza inerente não se deve a imperfeições experimentais, mas sim a uma propriedade fundamental do universo em nível quântico. O princípio da incerteza está intimamente relacionado com a criação de partículas, particularmente no contexto das flutuações quânticas no vazio do espaço. Segundo a teoria quântica de campos, o vazio não está vazio, mas sim preenchido com partículas virtuais que surgem e desaparecem continuamente. Essas partículas são denominadas virtuais, porque existem temporariamente, tomando energia emprestada do vazio devido às concessões permitidas pelo princípio da incerteza. O princípio permite essas flutuações ao permitir uma violação temporária da conservação de energia, com a condição de que a energia emprestada seja devolvida rapidamente, evitando assim que qualquer violação seja observada diretamente. Esse empréstimo temporário de energia torna possível a formação espontânea de pares partícula-antipartícula. Embora esses pares geralmente se aniquilem quase imediatamente, devolvendo a energia emprestada ao vazio, sua breve existência é uma consequência direta da incerteza inerente em suas posições e momentos. Em certas condições extremas, como perto do horizonte de eventos de um buraco negro ou durante a rápida expansão do universo primitivo, essas partículas virtuais podem se separar e se tornar partículas reais, observáveis. Esse processo de criação de partículas a partir do vazio, facilitado pelo princípio da incerteza, destaca o papel crucial do princípio na dinâmica do mundo quântico e na estrutura do cosmos. As primeiras partículas e forças. Na fração inicial de um segundo após o Big Bang, o universo era quente e denso demais para que partículas ou átomos existissem. Estava preenchido por um plasma de quarks e gluons, um estado da matéria no qual os quarks, partículas fundamentais que mais tarde formaram prótons e nêutrons,
não estavam confinados dentro de núcleos atômicos, mas sim livres em uma sopa de gluons, partículas que medeiam a força forte que mantém os quarks unidos. À medida que o universo se expandiu e esfriou, atingiu uma temperatura onde os quarks puderam se unir para formar prótons e nêutrons, os blocos de construção dos núcleos atômicos. Essa era, conhecida como a Era dos Hadrons, ocorreu dentro do primeiro microsegundo a 1 segundo após o Big Bang. A formação de prótons e nêutrons marcou um momento crucial no universo primitivo, preparando o terreno para a criação de formas mais complexas de matéria. Após a Era dos Hadrons, o universo continuou esfriando, o que levou à Era dos Leptons, que durou de aproximadamente 1 segundo a alguns minutos após o Big Bang. Durante esse período, os leptons, como os elétrons, eram a forma dominante de matéria. O universo ainda era quente demais para que os prótons e nêutrons se combinassem em núcleos com esses elétrons. O evento mais crítico relacionado à formação de partículas veio depois: a nucleossíntese, um processo que ocorreu dentro dos primeiros minutos após o Big Bang. Durante esse período, o universo havia esfriado o suficiente para que os prótons e nêutrons começassem a se combinar para formar os núcleos dos elementos mais simples: hidrogênio, hélio e traços de lítio e berílio. Essa nucleossíntese primordial foi responsável por criar a maior parte do hélio no universo, junto com o hidrogênio que não se uniu em núcleos de hélio. É importante notar que esses ainda não eram átomos completos como os pensamos hoje, com elétrons orbitando um núcleo. O universo ainda era quente demais para que os elétrons fossem capturados em órbitas ao redor dos núcleos, formando átomos neutros. Essa formação de átomos neutros, um processo conhecido como recombinação, não ocorreria até aproximadamente 380 mil anos após o Big Bang, o que levaria à separação da matéria e da radiação e à liberação da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o brilho residual do Big Bang, que nos fornece um instantâneo do universo naquele momento. Agora vamos nos aprofundar mais na fascinante era, em que as forças fundamentais da natureza começaram a delinear e definir o cosmos em evolução. Essa narrativa de separação é uma pedra angular para compreender a intricada tapeçaria do universo, desde seus momentos mais iniciais até a vasta estrutura que observamos hoje. Inicialmente, nos primeiros momentos do universo, todas as forças estavam unificadas em uma única força, um testemunho das condições extremas de temperatura e densidade que prevaleciam no cosmos. À medida que o universo se expandiu e esfriou, essa unidade primordial se fraturou em uma série de eventos de quebra de simetria, o que levou às forças distintas que reconhecemos hoje: a gravidade, o eletromagnetismo, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. A primeira a se separar foi a gravidade, emergindo como uma força distinta à medida que o universo esfriava de seu estado inimaginavelmente quente e denso. Postula-se que essa separação ocorreu apenas uma fração de segundo após o Big Bang, marcando o primeiro passo do universo em direção às interações de forças complexas que o governam agora. A separação da gravidade preparou o cenário para a estrutura em larga escala do cosmos, guiando a formação de galáxias, estrelas e planetas, moldando a própria estrutura do universo. Após a separação da gravidade, a grande força unificada, que encapsulava as forças eletromagnética, forte e fraca, persistiu em seu estado unificado até que o universo esfriou ainda mais. À medida que a temperatura caiu para um ponto crítico, a força nuclear forte, responsável por manter os quarks unidos dentro de prótons e nêutrons e por manter os núcleos atômicos intactos, se distinguiu da força eletrofraca, uma forma combinada das forças eletromagnética e fraca. Essa separação, que ocorreu aproximadamente entre 10 elevado a menos 36 e 10 elevado a menos 32 segundos, após o Big Bang durante a era da inflação cósmica, lançou as bases para a formação das primeiras partículas do universo. A força eletrofraca continuou a governar a paisagem energética do universo, até que também experimentou uma quebra de simetria. Esse evento, que ocorreu aproximadamente 10 elevado a menos 12 segundos após o Big Bang, viu a divisão da força eletrofraca na força eletromagnética, mediada por fótons, e na força nuclear fraca, responsável pela decomposição radioativa e pelos processos de fusão nuclear nas estrelas. Essa delineação finalizou a lista de forças fundamentais, preparando o cenário para que o universo esfriasse ainda mais, permitindo a formação de partículas mais complexas e, eventualmente, átomos. A separação das forças fundamentais durante a infância do universo foi uma série de eventos cruciais que permitiram a diversidade da matéria e das estruturas observadas no cosmos hoje em dia. Passando dos momentos cruciais em que as forças fundamentais da natureza começaram sua separação gradual, aprofundamo-nos na importância da era eletrofraca, um período definidor na evolução do universo.
Essa era representa uma fase crítica logo após o Big Bang, durante a qual as forças eletromagnética e nuclear fraca, duas das 4 forças fundamentais, estavam unificadas como uma única força conhecida como a força eletrofraca. A era eletrofraca ocorreu aproximadamente entre 10 elevado a menos 12 segundos e 10 elevado a menos 6 segundos após o Big Bang, um tempo em que o universo estava esfriando de seu estado inicialmente quente e denso, mas ainda incrivelmente energético e dinâmico. A importância da era eletrofraca reside em seu papel na formação do universo primitivo e na preparação do terreno para a formação da matéria como a conhecemos. Durante essa era, o universo estava cheio de um plasma quente e denso de quarks, leptons e suas antipartículas, junto com os bósons eletrofracos que mediavam a força unificada. À medida que o universo se expandiu e esfriou, atingiu uma temperatura crítica que permitiu que a força eletrofraca experimentasse um evento de quebra de simetria. Esse evento levou à diferenciação da força eletromagnética, mediada por fótons, da força nuclear fraca, mediada pelos bósons W e Z. Essa separação foi um passo fundamental na maturação do universo, permitindo uma diversidade de interações que eventualmente levariam à formação de átomos e, consequentemente, à estrutura do cosmos. A era eletrofraca tem profundas implicações para nossa compreensão da física de partículas e do modelo padrão. O mecanismo de Higgs, previsto pela presença do campo de Higgs, desempenhou um papel crucial durante essa era. A interação das partículas com o campo de Higgs lhes conferiu massa, um processo central no evento de quebra de simetria que distinguiu as forças eletromagnética e nuclear fraca. A descoberta do bóson de Higgs, em 2012, uma partícula associada ao campo de Higgs, forneceu uma peça-chave de evidência que apoia o quadro teórico que descreve a força eletrofraca e sua importância. Os quarks, os componentes fundamentais da matéria, estão sujeitos à força nuclear forte, uma das 4 forças fundamentais que se tornou distinta nas primeiras fases da evolução do universo. Essa força, também conhecida como a interação forte, é incrivelmente poderosa, mas sua influência se estende apenas em um alcance muito curto. Nos momentos iniciais do universo, atuava como a cola que unia os quarks em grupos de 3 para formar baryons, que incluem prótons e nêutrons, os blocos de construção dos núcleos atômicos. O processo começou quando o universo esfriou o suficiente para que a força forte superasse a energia cinética que anteriormente mantinha os quarks separados. Nesse ambiente mais frio, mas ainda incrivelmente quente, os quarks começaram a interagir mais de perto, formando pares conhecidos como pares quark-antiquark, e tríades que evoluiriam em prótons e nêutrons. Um próton é composto por 2 quarks up e um quark down, enquanto um nêutron consiste em 2 quarks down e um quark up. A combinação específica de quarks determina as propriedades da partícula, incluindo sua carga. Os prótons têm uma carga positiva devido à sua composição de quarks, enquanto os nêutrons são neutros. Essa fase do desenvolvimento do universo não se tratava apenas da formação dessas partículas, mas também da transição de um estado em que os quarks podiam se mover livremente, um plasma de quarks e gluons, para um estado em que estavam confinados dentro de prótons e nêutrons. Esse mecanismo de confinamento é crucial para a estabilidade da matéria como a conhecemos. Sem ele, as estruturas complexas que formam o universo, desde os átomos até as galáxias, não poderiam existir. A hadronização dos quarks em prótons e nêutrons preparou o terreno para a próxima fase da evolução cósmica, a era da nucleossíntese, quando se formaram os primeiros núcleos atômicos. Esses primeiros passos da coalescência da matéria, a partir das forças e partículas fundamentais moldadas pelas condições do universo primitivo, são fundamentais para a nossa compreensão da história cósmica e da própria matéria que compõe o mundo ao nosso redor. Nucleossíntese e formação atômica. À medida que o universo continuava a se expandir e esfriar após a formação de prótons e nêutrons, atingiu uma temperatura propícia para a fusão dessas partículas. Essa era, que ocorreu aproximadamente 3 minutos após o Big Bang, foi quando as condições eram adequadas para que as forças nucleares superassem as forças repulsivas eletromagnéticas entre prótons carregados positivamente, permitindo que se unissem com nêutrons para formar os núcleos dos elementos mais simples. Principalmente, os núcleos de hidrogênio, prótons, se fundiram para formar hélio, junto com pequenas quantidades de deutério, hidrogênio pesado, trítio, uma forma radioativa de hidrogênio, e muito pequenas quantidades de lítio e berílio. O processo de nucleossíntese é crítico por várias razões. Primeiro, estabeleceu a abundância inicial dos elementos leves no universo.
As proporções de hidrogênio e hélio criadas durante esse tempo foram medidas no universo atual e estão em notável acordo com as previsões feitas pela teoria do Big Bang, servindo como uma peça-chave de evidência para a teoria em si. Segundo, esses eventos de nucleossíntese primordial prepararam o terreno para a formação de estrelas. As estrelas, através de seus próprios ciclos de fusão nuclear, forjariam os elementos mais pesados essenciais para a vida e as estruturas complexas do universo. A importância da nucleossíntese se estende além da mera criação de núcleos atômicos. Marca a transição do universo de um lugar de partículas simples e forças para uma tapeçaria complexa de matéria. Foi durante esse período que o universo deu seus primeiros passos em direção à diversidade química, preparando o terreno para a longa evolução cósmica, que eventualmente levaria à formação de planetas, vida e a vasta gama de fenômenos celestiais que preenchem o cosmos. Em nossa jornada em direção às respostas, chegamos ao próximo capítulo crucial na história inicial do universo: a formação dos primeiros átomos. Esse evento transcendental, que ocorreu por volta de 380 mil anos após o Big Bang, marcou o resfriamento do universo até um ponto em que os elétrons podiam se unir a OS núcleos para formar átomos neutros, um período conhecido como recombinação. O pano de fundo para essa mudança monumental foi um universo em expansão e resfriamento desde seu estado inicial de calor extremo e densidade, preparando o terreno para o nascimento da matéria atômica como a conhecemos. À medida que o universo esfriou, os prótons e nêutrons que haviam se formado a partir de quarks começaram a interagir através da fusão nuclear, criando os primeiros núcleos simples durante a fase de nucleossíntese. Isso levou principalmente à formação de núcleos de hidrogênio, que é simplesmente um único próton, e hélio, junto com traços de deutério, hidrogênio pesado e lítio. Esses elementos leves formaram a abundância química inicial do universo, estabelecendo uma fase primordial rica em hidrogênio e hélio, os elementos mais simples e abundantes no cosmos. No entanto, o universo ainda era quente demais para que os elétrons permanecessem unidos a esses núcleos. Existiam em um estado de plasma de elétrons livres, dispersando fótons e mantendo o universo opaco. À medida que o universo continuou a se expandir e esfriar, finalmente atingiu uma temperatura na qual a energia dos fótons não era mais suficiente para ionizar o hidrogênio. Nesse ponto, os elétrons começaram a se combinar com os núcleos de hidrogênio e hélio para formar os primeiros átomos estáveis. Esse processo de recombinação reduziu drasticamente a dispersão de fótons, permitindo que o universo se tornasse transparente pela primeira vez. Os fótons liberados nesse momento formam a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, uma radiação remanescente que fornece um instantâneo do universo no momento da recombinação. A formação dos primeiros átomos foi um ponto de virada na narrativa cósmica, abrindo caminho para a transição do universo de um estado quente e denso para um mais frio e estruturado, capaz de suportar estruturas complexas como estrelas e galáxias. Significou o fim da era escura do universo, um tempo antes que as primeiras estrelas fossem acesas, e preparou o terreno para o colapso gravitacional da matéria nas primeiras estrelas e galáxias. Essas estrelas enriqueceriam ainda mais o cosmos com elementos mais pesados através da nucleossíntese estelar, semeando o universo com os ingredientes necessários para planetas e vida. A nucleossíntese, o processo pelo qual se formaram as abundâncias naturais dos elementos químicos dentro das estrelas, desempenhou um papel crucial na criação da diversidade de elementos que observamos no universo hoje em dia. Após a formação dos primeiros átomos, o universo era composto principalmente de hidrogênio e hélio, os elementos mais simples e abundantes. No entanto, o mundo complexo e variado que nos rodeia, desde o ar que respiramos até os materiais que formam a Terra e até os componentes de nossos próprios corpos, requer uma gama muito mais ampla de elementos. A nucleossíntese forneceu os processos necessários para forjar esses elementos, atuando como o forno cósmico que transformou a simplicidade primordial do universo primitivo em um rico mosaico de diversidade química. O processo de nucleossíntese ocorreu em várias etapas e ambientes, começando com o próprio Big Bang. A nucleossíntese do Big Bang, que ocorreu dentro dos primeiros minutos do universo, produziu os elementos mais leves, incluindo hidrogênio, hélio e traços de lítio e berílio. No entanto, esse processo não pôde explicar a criação de elementos mais pesados que são essenciais para a vida e a estrutura do cosmos. A próxima fase da nucleossíntese ocorreu dentro das estrelas. As estrelas são as fábricas do universo para a produção de elementos, transformando elementos mais leves em mais pesados através da fusão nuclear em seus núcleos.
No ciclo de vida de uma estrela, os núcleos de hidrogênio se fundem para formar hélio em um processo conhecido como queima de hidrogênio. À medida que as estrelas envelhecem e seus núcleos aquecem, podem fundir hélio em carbono, e em estrelas mais massivas, o processo continua, formando elementos até o ferro através de estágios sucessivos de queima nuclear, como queima de carbono, queima de neônio, queima de oxigênio e queima de silício. No entanto, a criação de elementos mais pesados que o ferro requer um conjunto diferente de processos, pois esses elementos não podem ser formados através da fusão nos núcleos estelares, em circunstâncias normais, devido a seus requisitos energéticos. Em vez disso, entram em jogo processos como o processo R, captura rápida de nêutrons, e o processo S, captura lenta de nêutrons, principalmente durante explosões de supernovas e nas camadas externas de estrelas da linha gigante assintótica, AGB. As supernovas, as explosões cataclísmicas que marcam a morte de estrelas massivas, fornecem as condições necessárias para o processo R, onde um fluxo denso de nêutrons é absorvido pelos núcleos atômicos, levando à criação de muitos dos elementos mais pesados na tabela periódica. O processo S ocorre nos ambientes mais tranquilos das estrelas AGB, onde os nêutrons são capturados mais lentamente, permitindo a criação de elementos como bário e chumbo. Os diversos elementos forjados pela nucleossíntese são espalhados por toda a galáxia pelos ventos estelares e pelas explosões de supernova, semeando as nuvens interestelares com os materiais necessários para a próxima geração de estrelas, planetas e, eventualmente, a vida. Esse ciclo de nascimento estelar, nucleossíntese e morte, seguido pela reformação de novos sistemas estelares, enriqueceu o universo com uma química complexa ao longo de bilhões de anos. Aceleradores de partículas e física experimental. Os aceleradores de partículas são máquinas sofisticadas que propulsam partículas carregadas, como prótons ou elétrons, a altas velocidades e as colidem entre si ou contra alvos, gerando condições que imitam as que ocorreram logo após o Big Bang. Essas ferramentas revolucionárias permitem que os cientistas investiguem as propriedades fundamentais da matéria e as forças que governam as interações entre partículas. Ao acelerar partículas a quase a velocidade da luz e depois colidi-las, os aceleradores de partículas permitem que os pesquisadores descomponham os componentes atômicos em suas partes constituintes, revelando partículas e fenômenos que não são observáveis em condições normais. O funcionamento de um acelerador de partículas envolve o uso de campos elétricos para acelerar partículas e campos magnéticos para direcioná-las e focá-las ao longo de um caminho específico, que pode ser circular, como em sincrotrons e anéis de armazenamento, ou linear, como em aceleradores lineares, LINACs. Quando essas partículas de alta energia colidem, produzem uma variedade de novas partículas, permitindo que os cientistas estudem as regras da física de partículas em ambientes de densidades de energia extremas, semelhantes às que existiram logo após o Big Bang. Existem vários tipos de aceleradores de partículas, cada um com diferentes propósitos no campo da pesquisa e além. Por exemplo, o Grande Colisor de Hadrons, LHC, no CERN, perto de Genebra, Suíça, é o maior e mais poderoso acelerador de partículas do mundo, projetado para investigar mais profundamente os mistérios do universo, como as propriedades do bóson de Higgs, a matéria escura e outras questões fundamentais sobre a natureza da realidade. Além de suas aplicações científicas fundamentais, os aceleradores de partículas têm usos práticos em vários campos, incluindo a medicina, onde são usados para o tratamento do câncer através da terapia de radiação e na produção de isótopos para diagnósticos médicos, na indústria, para o processamento de materiais e a criação de semicondutores, e na arte e arqueologia, para analisar pinturas e artefatos sem danificá-los. O desenvolvimento e a operação de aceleradores de partículas são feitos de engenharia e física, que combinam tecnologias avançadas em ímãs, supercondutores, sistemas de vácuo e detecção de partículas para explorar as fronteiras do conhecimento humano. Essas máquinas não são apenas ferramentas para a descoberta, mas também catalisadores para a inovação tecnológica, impulsionando avanços em numerosos campos e contribuindo para a infraestrutura tecnológica da sociedade. Os aceleradores de partículas têm sido fundamentais para avançar nossa compreensão dos aspectos fundamentais do universo, levando a inúmeras descobertas significativas que moldaram a física moderna. Essas máquinas, ao propulsar partículas a altas velocidades e facilitar suas colisões, permitiram que os cientistas desvendassem os segredos mais profundos do universo, revelando a existência de partículas e forças que constituem a estrutura de tudo o que nos rodeia. Uma das descobertas mais revolucionárias feitas com a ajuda de aceleradores de partículas foi a identificação do bóson de Higgs. Em 2012, os cientistas do Grande Colisor de Hadrons, LHC, no CERN,
anunciaram que haviam detectado uma partícula consistente com o bóson de Higgs, muitas vezes referido como a partícula de Deus. Essa partícula, prevista pelo modelo padrão da física de partículas, é fundamental para entender por que outras partículas têm massa. A descoberta do bóson de Higgs foi um momento monumental no campo da física de partículas, confirmando um pilar-chave do modelo padrão e contribuindo para o Prêmio Nobel de Física para François Englert e Peter Higgs em 2013. Os aceleradores de partículas também foram cruciais para confirmar a existência de quarks, os blocos de construção de prótons e nêutrons. No final dos anos 1960 e início dos 70, os experimentos realizados no Stanford Linear Accelerator Center, CLAC, forneceram a primeira evidência direta dos quarks, apoiando o modelo de quarks proposto pelos físicos Murray Gell-Mann e George Zweig nos anos 1960. Esse foi um passo significativo em nossa compreensão da estrutura da matéria, estabelecendo os quarks como componentes fundamentais da matéria. Além disso, os aceleradores têm facilitado o estudo da antimatéria, partículas que são idênticas às partículas de matéria, mas com carga oposta. Os experimentos no CERN e outras instalações têm permitido que os físicos criem, capturem e estudem partículas de antimatéria, como o antihidrogênio. Esses estudos são cruciais para testar as simetrias fundamentais do universo e para entender por que o universo é composto principalmente de matéria, apesar de a teoria do Big Bang prever quantidades iguais de matéria e antimatéria. Os aceleradores de partículas também permitiram a descoberta de uma infinidade de partículas subatômicas, incluindo os bósons W e Z, que mediam a força nuclear fraca responsável pela decomposição radioativa. A descoberta dessas partículas nos anos 1980 no CERN forneceu provas críticas da teoria eletrofraca, que unifica as forças eletromagnética e fraca, um dos principais avanços nos esforços para desenvolver uma teoria unificada das forças fundamentais. Além das descobertas fundamentais, os aceleradores de partículas têm contribuído para avanços em tratamentos médicos, como a terapia de feixes de partículas para o tratamento do câncer e no desenvolvimento de tecnologias como a World Wide Web, criada inicialmente no CERN para facilitar o compartilhamento de informações entre cientistas. Agora, como esses experimentos em física de partículas validam as previsões teóricas? A interação entre teoria e experimento em física de partículas envolve várias etapas importantes. Os físicos teóricos desenvolvem modelos com base em princípios matemáticos para explicar as propriedades e comportamentos das partículas e as forças que governam suas interações. Esses modelos muitas vezes fazem previsões precisas sobre os resultados de certas interações ou a existência de partículas previamente não observadas. Para testar essas previsões, os físicos experimentais projetam e realizam experimentos usando aceleradores de partículas. Essas máquinas aceleram partículas a altas energias e, em seguida, as colidem, criando condições que permitem a observação de fenômenos que não são acessíveis em circunstâncias normais. Os detectores que circundam os pontos de colisão capturam e registram as partículas produzidas nessas colisões, e são empregadas técnicas sofisticadas de análise de dados para interpretar os resultados. Um aspecto significativo da validação das previsões teóricas é a capacidade de reproduzir resultados experimentais. Em física de partículas, isso muitas vezes significa que múltiplos experimentos, às vezes em diferentes instalações ao redor do mundo, devem observar os mesmos fenômenos sob condições semelhantes. Essa replicação de resultados adiciona credibilidade às descobertas e ajuda a confirmar que não são anomalias estatísticas nem artefatos do arranjo experimental. O modelo padrão da física de partículas. O modelo padrão da física de partículas é uma teoria que descreve 3 das 4 forças fundamentais conhecidas no universo: a força eletromagnética, a força fraca e a força nuclear forte, e classifica todas as partículas elementares conhecidas. É uma pedra angular da física moderna e representa a melhor compreensão que os cientistas têm de como se comportam e interagem os constituintes fundamentais do universo. O modelo foi desenvolvido ao longo de várias décadas, começando em meados do século XX, através dos esforços colaborativos de físicos de todo o mundo. Em seu núcleo, o modelo padrão baseia-se na mecânica quântica e na relatividade especial, incorporando ambas em um quadro unificado conhecido como teoria quântica de campos. O modelo categoriza as partículas elementares em 2 grupos principais: férmions e bósons. Os férmions são os blocos de construção da matéria, divididos em quarks e leptons, incluindo partículas como os elétrons e os quarks que formam os prótons e nêutrons. Os bósons são partículas portadoras de força que medeiam as forças fundamentais. Por exemplo, os fótons transportam a força eletromagnética, enquanto os gluons são responsáveis pela força forte.
Um triunfo significativo do modelo padrão foi a previsão e a descoberta subsequente do bóson de Higgs, uma partícula que fornece massa a outras partículas através do mecanismo de Higgs. Essa descoberta no Grande Colisor de Hadrons em 2012 preencheu uma lacuna crucial no modelo e foi saudada como um dos avanços mais significativos na física, confirmando a existência do campo de Higgs e sua partícula associada. Apesar de seus sucessos, o modelo padrão não é completo. Não incorpora a quarta força fundamental, a gravidade, descrita pela relatividade geral, nem explica a matéria escura e a energia escura que parecem constituir a maior parte do conteúdo de massa-energia do universo. Além disso, a incapacidade do modelo de incorporar a força gravitacional ou prever as massas das partículas elementares sugere que é parte de uma teoria mais completa ainda a ser descoberta. Embora o modelo padrão da física de partículas seja uma estrutura teórica notavelmente bem-sucedida, ele também tem suas limitações, marcando áreas onde nossa compreensão atual do universo é incompleta. Essas limitações não só destacam as fronteiras da aplicabilidade do modelo, mas também apontam para uma nova física, além do que conhecemos atualmente, guiando os pesquisadores em sua busca por descobrir uma teoria mais completa das forças e partículas fundamentais. Uma das limitações mais significativas do modelo padrão é sua incapacidade de incorporar a gravidade. A gravidade, descrita pela teoria da relatividade geral de Einstein, é uma força fundamental que governa a estrutura e a dinâmica do cosmos nas maiores escalas, desde as órbitas dos planetas até a evolução das galáxias e do próprio universo. No entanto, o modelo padrão baseia-se na estrutura da teoria quântica de campos, que não inclui naturalmente a gravidade. Essa discrepância entre as teorias do muito grande, relatividade geral, e do muito pequeno, mecânica quântica, continua sendo um dos desafios mais profundos na física. Outra limitação é o silêncio do modelo padrão sobre a natureza da matéria escura e da energia escura. As observações do universo sugerem que cerca de 85% de seu conteúdo de matéria é matéria escura, que não emite, absorve nem reflete luz e é detectável apenas através de seus efeitos gravitacionais. Acredita-se que a energia escura, que contribui com cerca de 68% do conteúdo total de energia do universo, seja responsável por sua expansão acelerada. No entanto, o modelo padrão não prevê a existência de partículas de matéria escura, nem explica as propriedades da energia escura, deixando uma parte significativa do universo sem explicação. O modelo padrão também não pode explicar a assimetria matéria-antimatéria observada no universo. De acordo com o modelo, o Big Bang deveria ter produzido quantidades iguais de matéria e antimatéria, o que teria levado à sua aniquilação completa, deixando um universo cheio de radiação. No entanto, o universo observável é dominado por matéria, o que sugere que devem existir processos onde a simetria CP seja violada, favorecendo a produção de matéria sobre a antimatéria. O modelo padrão não fornece uma explicação satisfatória para as massas dos neutrinos. Inicialmente, o modelo assumia que os neutrinos eram sem massa, mas os experimentos demonstraram que eles têm uma pequena massa. Essa descoberta necessitou de revisões do modelo, mas também abriu novas perguntas sobre as origens da massa dos neutrinos e seu papel no universo. O modelo padrão é um mosaico de partículas e forças, sem um princípio unificador que possa explicar por que existe esse conjunto particular de partículas e forças. A busca por uma teoria do tudo que unifique todas as forças fundamentais, incluindo a gravidade, e ofereça uma compreensão mais fundamental das próprias partículas, continua sendo um objetivo importante da física teórica. Além do modelo padrão, a matéria escura e a energia escura são dois dos mistérios mais profundos na cosmologia moderna, representando componentes do universo que são invisíveis e indetectáveis por meios tradicionais, mas cuja presença é inferida a partir de seus efeitos gravitacionais e do impacto na expansão do universo. Juntas, compõem aproximadamente 95% do conteúdo total de massa-energia do universo, com a matéria escura representando aproximadamente 27% e a energia escura cerca de 68%, deixando a matéria ordinária, tudo o que podemos ver e interagir, formando apenas uma pequena fração. A matéria escura é uma forma de matéria que não emite, absorve nem reflete luz, o que a torna completamente invisível à radiação eletromagnética e, portanto, extremamente difícil de detectar diretamente. Sua existência foi proposta pela primeira vez na década de 1930 pelo astrônomo suíço Fritz Zwicky, que observou que as galáxias dentro dos aglomerados se moviam a velocidades que implicavam a presença de muito mais massa do que poderia ser explicada apenas pela matéria visível.
Desde então, mais evidências das curvas de rotação das galáxias, das lentes gravitacionais e da radiação cósmica de fundo em micro-ondas têm apoiado a existência da matéria escura. Apesar de ser invisível, a matéria escura exerce forças gravitacionais, influenciando a estrutura e a formação de galáxias e aglomerados de galáxias. Atua como um andaime cósmico, ao redor do qual a matéria visível se congrega e forma as estruturas em grande escala observadas no universo. A energia escura, por outro lado, é uma força misteriosa que está impulsionando a expansão acelerada do universo. A descoberta da energia escura no final da década de 1990 foi uma surpresa significativa para os astrônomos, que esperavam que a expansão do universo pudesse estar desacelerando devido à atração gravitacional de seu conteúdo. Em vez disso, as observações de supernovas distantes revelaram que as galáxias estão se afastando umas das outras a uma velocidade acelerada. Acredita-se que a energia escura seja uma propriedade do próprio espaço, distribuída uniformemente em todo o universo e não diluída à medida que o espaço se expande. Sua natureza é ainda menos compreendida do que a da matéria escura e coloca um desafio fundamental para a nossa compreensão das leis da física, já que não se encaixa perfeitamente no modelo padrão da física de partículas, nem na teoria da relatividade geral. A matéria escura, que constitui aproximadamente 27% do universo, interage com a matéria ordinária através da gravidade. Não emite, absorve nem reflete luz, o que a torna invisível e detectável apenas através de seus efeitos gravitacionais. A presença da matéria escura é inferida a partir de sua atração gravitacional sobre as galáxias e os aglomerados de galáxias, influenciando suas taxas de rotação e distribuição. Essa matéria invisível atua como um andaime cósmico, proporcionando a estrutura gravitacional necessária para que as galáxias se formem e se agrupem. Durante o universo primitivo, a atração gravitacional da matéria escura ajudou a amplificar as pequenas irregularidades deixadas pelas flutuações quânticas, o que levou à formação de estruturas em grande escala, como as galáxias e os aglomerados de galáxias. Essas estruturas criaram os poços de potencial dentro dos quais a matéria ordinária poderia se acumular e esfriar, o que levou à formação de estrelas e à subsequente síntese de elementos mais pesados através da nucleossíntese nas estrelas. A energia escura, por outro lado, representa aproximadamente 68% do universo e acredita-se que seja responsável por sua expansão acelerada. Ao contrário da matéria escura, a energia escura não se agrupa, mas está distribuída uniformemente em todo o espaço, exercendo uma força repulsiva que contrabalança a gravidade. A natureza exata da energia escura continua sendo um dos maiores mistérios da física, mas seu efeito na taxa de expansão do universo tem implicações críticas para a formação de partículas e a evolução do cosmos. A expansão acelerada afeta a densidade e a temperatura do universo ao longo do tempo, influenciando a taxa em que as estruturas se formam e evoluem. Essa expansão impacta o resfriamento do universo e as regiões onde as partículas podem se unir para formar átomos, moléculas e, eventualmente, estrelas e galáxias. A supersimetria, muitas vezes abreviada como SUSY, é uma estrutura teórica na física de partículas que propõe um tipo de simetria entre duas classes fundamentais de partículas: os bósons, que transportam forças, e os férmions, que compõem a matéria. De acordo com a supersimetria, para cada bóson no modelo padrão, existe uma partícula companheira férmion correspondente, e vice-versa, que ainda não foi observada. Essas partículas companheiras são conhecidas como supercompanheiras, com nomes que refletem suas contrapartes do modelo padrão, mas com prefixos ou sufixos adicionados, como s-quarks para os supercompanheiros dos quarks e selectrons para os supercompanheiros dos elétrons. O apelo da supersimetria reside em seu potencial para resolver vários problemas não resolvidos dentro do modelo padrão da física de partículas e da cosmologia. Um dos desafios mais significativos que pretende resolver é o problema da hierarquia, que se refere à grande diferença na força entre a força gravitacional e as outras forças fundamentais. A supersimetria sugere que novas simetrias nas leis da física podem estabilizar a massa do bóson de Higgs contra correções quânticas que, de outra forma, o tornariam muito mais pesado, fornecendo assim uma explicação natural para a escala fraca e a estabilidade da massa do bóson de Higgs. Além disso, a supersimetria é uma candidata principal para explicar a matéria escura, uma substância misteriosa que constitui aproximadamente 27% do universo, mas que não emite, absorve nem reflete luz. As partículas supersimétricas, em particular a partícula supersimétrica mais leve, LSP, são estáveis, eletricamente neutras e só interagem fracamente.
o que as torna excelentes candidatas para a matéria escura. Se essas partículas existirem, poderiam explicar os efeitos gravitacionais atribuídos à matéria escura em galáxias e aglomerados de galáxias. Apesar de sua elegante base teórica e das soluções convincentes que oferece a algumas das questões mais desconcertantes da física, ainda não foi encontrada evidência direta da supersimetria. Os aceleradores de partículas, como o Grande Colisor de Hadrons, LHC, no CERN, realizaram extensas buscas por supercompanheiras de partículas conhecidas. No entanto, até minha última atualização, esses esforços não resultaram na descoberta de partículas supersimétricas, o que levou a maiores restrições nos modelos supersimétricos e empurrou as massas previstas das supercompanheiras para valores mais altos, fora do alcance dos experimentos atuais. Agora, existem teorias que propõem partículas além do modelo padrão? Existem várias teorias convincentes que propõem a existência de partículas além das descritas no modelo padrão da física de partículas. Essas teorias têm como objetivo abordar as limitações e perguntas sem resposta que o modelo padrão deixa, como a natureza da matéria escura, o problema da hierarquia e a unificação das forças. Entre as mais proeminentes estão a supersimetria, SUSY, a teoria das cordas e as teorias que envolvem dimensões adicionais. A supersimetria, como mencionado anteriormente, estende o modelo padrão ao introduzir uma supercompanheira para cada partícula, dobrando efetivamente o zoológico de partículas. Essas supercompanheiras, que ainda não foram observadas, poderiam ajudar a explicar o mistério da matéria escura e oferecer uma solução para o problema da hierarquia ao estabilizar a massa do bóson de Higgs. A teoria das cordas, outro candidato principal para expandir nossa compreensão dos constituintes fundamentais do universo, propõe que as partículas elementares não são pontos, mas cordas diminutas e vibrantes. Os modos vibratórios dessas cordas correspondem a diferentes partículas, e seus padrões de vibração determinam as propriedades das partículas. A teoria das cordas inclui inerentemente a supersimetria e prevê a existência de muitas novas partículas, incluindo aquelas responsáveis pela gravidade, o que poderia oferecer uma maneira de unificar todas as forças fundamentais. Também sugere a existência de dimensões espaciais adicionais, além das três familiares. As teorias que envolvem dimensões adicionais, como as propostas em várias formulações da teoria das cordas e em abordagens como o cenário de Brainworld, sugerem que nosso universo poderia ter mais de 3 dimensões espaciais que experimentamos. Essas dimensões adicionais poderiam estar compactadas e ocultas em escalas muito pequenas para que os experimentos atuais as detectem diretamente. As partículas poderiam se propagar através dessas dimensões adicionais, o que poderia explicar por que a gravidade é tão fraca em comparação com as outras forças fundamentais e sugere a existência de partículas associadas a essas dimensões. Outra abordagem inclui teorias de grande unificação, que têm como objetivo unificar as forças eletromagnética, fraca e forte em uma única força ao introduzir grupos de simetria adicionais. Essas teorias prevêem a existência de novas partículas, como os bósons gauge pesados, que poderiam mediar transições entre quarks e leptons, transformando um tipo de partícula em outro. Embora essas teorias sejam matematicamente elegantes e ofereçam soluções emocionantes para as deficiências do modelo padrão, a evidência experimental direta de partículas além do modelo padrão continua evasiva. Os aceleradores de partículas, como o Grande Colisor de Hadrons, estão na vanguarda na busca por essas partículas hipotéticas. Descobri-las não só validaria essas teorias, mas também mudaria dramaticamente nossa compreensão da estrutura e das forças fundamentais do universo. O papel da gravidade na formação de partículas. A gravidade, a mais fraca, mas mais onipresente das 4 forças fundamentais, exerce uma profunda influência na formação de partículas, moldando o cosmos desde as menores escalas até a vastidão das estruturas galácticas. Embora seus efeitos sejam sutis no âmbito da física de partículas, o papel da gravidade torna-se cada vez mais significativo à medida que consideramos o contexto mais amplo da evolução do universo e a formação de estruturas dentro dele. O impacto mais direto da gravidade na formação de partículas pode ser visto no processo de formação estelar, à medida que vastas nuvens de gás e poeira nas galáxias colapsam sob sua própria gravidade, criam regiões densas onde as condições se tornam favoráveis para a fusão nuclear. A intensa pressão e temperatura nos núcleos dessas estrelas nascentes iniciam a fusão de átomos de hidrogênio em hélio, liberando energia no processo.
Essa fusão, o coração da nucleossíntese estelar, gera os elementos mais pesados essenciais para a vida e a diversidade dos elementos químicos encontrados em todo o universo. A gravidade é fundamental na formação de buracos negros, regiões do espaço-tempo onde as forças gravitacionais são tão fortes que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. Nas condições extremas, perto do horizonte de eventos de um buraco negro, processos teóricos como a radiação de Hawking prevêem a criação de pares partícula-antipartícula a partir do vazio do próprio espaço. Embora uma partícula caia no buraco negro, a outra escapa, sugerindo uma fascinante interação entre a gravidade e a mecânica quântica que poderia influenciar a formação de partículas. Em uma escala cosmológica, o papel da gravidade na formação de partículas se estende à própria estrutura do universo, a distribuição da matéria. Desde as estruturas filamentares que formam a rede cósmica até a formação de galáxias e aglomerados de galáxias, é governada pela atração gravitacional. Essa distribuição, por sua vez, determina as regiões onde as partículas podem se unir para formar estrelas, planetas e outros corpos astronômicos. Embora a influência direta da gravidade no comportamento das partículas individuais seja ofuscada pelas forças eletromagnéticas e nucleares mais fortes em pequena escala, seu efeito cumulativo em escalas de tempo e distâncias cósmicas é crucial para entender a evolução do universo. A formação de partículas, estrelas e galáxias, e a própria estrutura do cosmos, são um testemunho do papel fundamental da gravidade na modelagem do universo desde seus primeiros momentos até o presente. A teoria da inflação é um conceito fundamental na cosmologia que aborda algumas das questões mais fundamentais sobre o universo primitivo. Proposta nos anos 80 por físicos como Alan Guth e Andrei Linde, a inflação postula que o universo experimentou uma expansão exponencial nas primeiras frações de segundo após o Big Bang. Essa rápida expansão, muito mais rápida do que a velocidade da luz, esticou o tamanho do universo em muitas ordens de magnitude em um piscar de olhos. A inflação foi introduzida para resolver vários problemas inerentes à teoria do Big Bang, tal como existia na época. Um desses problemas era o problema do horizonte, que questiona como partes do universo que agora estão amplamente separadas poderiam ter chegado a estar na mesma temperatura quando a luz não teve tempo suficiente para viajar entre elas desde o início do universo. A inflação explica isso propondo que essas regiões estavam uma vez perto antes de serem separadas pela rápida expansão, o que lhes permitiu alcançar o equilíbrio térmico antes de estarem separadas além do horizonte de conexão causal. Outro problema abordado pela inflação é o problema da planicidade. As observações sugerem que o universo é notavelmente plano, o que significa que se ajusta à geometria descrita pela geometria euclidiana em grandes escalas, o que requer um ajuste fino das condições iniciais se o universo se expandiu a uma taxa constante desde o Big Bang. A inflação resolve elegantemente isso diluindo qualquer curvatura na estrutura do universo primitivo, o que leva a um universo que aparece plano em grandes escalas, como observado. A inflação também fornece uma explicação para a origem da estrutura em grande escala do universo. A teoria prevê que pequenas flutuações quânticas no universo primitivo foram esticadas a escalas astronômicas pela expansão inflacionária. Essas flutuações, então, serviram como sementes para o crescimento da estrutura no universo, como galáxias e aglomerados de galáxias, através da atração gravitacional. A teoria da inflação é apoiada por observações da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o brilho residual do Big Bang, que mostra padrões de variações de temperatura consistentes com as previsões da inflação. Essas observações solidificaram o papel da inflação como um pilar de nossa compreensão dos primeiros momentos do universo, apesar de ser uma teoria que empurra os limites da física atual. Embora a teoria da inflação tenha melhorado enormemente nossa compreensão dos primeiros momentos do cosmos, também levanta novas questões, como o que causou o início da inflação e o que a interrompeu. Foram propostos vários modelos de inflação, alguns que incorporam ideias da teoria quântica de campos e da teoria das cordas, com o objetivo de fornecer uma imagem mais completa dessas dinâmicas. Agora, como a inflação explica a uniformidade da radiação cósmica de fundo em micro-ondas? A teoria inflacionária oferece uma explicação convincente para a uniformidade observada na radiação cósmica de fundo em micro-ondas, CMB, o tênue brilho de radiação que permeia o universo desde o Big Bang. A CMB apresenta uma temperatura quase uniforme em todo o céu, com variações incrivelmente leves, cerca de uma parte em 100.000. Essa uniformidade, juntamente com a isotropia, igualdade em todas as direções do universo em grandes escalas, colocou um grande enigma para os cosmólogos antes da chegada da teoria inflacionária. Dada a imensidão do universo e a velocidade finita da luz,
As regiões em lados opostos do universo observável não tiveram tempo suficiente desde o Big Bang para trocar calor ou luz e alcançar um equilíbrio térmico. Esse dilema, conhecido como o problema do horizonte, levantou questões sobre como a CMB poderia ser tão notavelmente uniforme. A inflação aborda essa dificuldade propondo um período de expansão exponencial logo após o Big Bang. De acordo com a teoria inflacionária, o universo observável se expandiu de um tamanho subatômico para um tamanho macroscópico em menos de 1 bilionésimo de segundo. Essa rápida expansão significa que as regiões que agora estão em lados opostos do universo observável estavam uma vez muito próximas, bem dentro do contato causal, antes que a inflação as separasse. Essas regiões puderam alcançar o equilíbrio térmico, compartilhando energia e suavizando quaisquer diferenças de temperatura antes de serem esticadas pela inflação através do céu, o que explica sua temperatura uniforme. As pequenas variações de temperatura que observamos na CMB, então, são atribuídas a flutuações quânticas na densidade do universo que estavam presentes pouco antes de ocorrer a inflação. Essas flutuações, uma vez minúsculas, foram amplificadas pela expansão inflacionária para se estenderem a escalas cósmicas, formando as sementes da estrutura em grande escala do universo, como galáxias e aglomerados de galáxias. Os padrões dessas flutuações na CMB foram medidos com precisão por experimentos como o Explorador de Fundo Cósmico, COBE, a sonda anisotrópica de micro-ondas Wilkinson, WMAP, e o satélite Planck, fornecendo um forte apoio ao modelo inflacionário. Antimatéria e simetria. A antimatéria é um conceito fundamental na física, refletindo as propriedades da matéria, mas com cargas opostas. Para cada tipo de partícula que constitui a matéria, existe uma antipartícula correspondente que forma a antimatéria. Essas antipartículas possuem a mesma massa que suas contrapartes de matéria, mas têm carga elétrica oposta e outros números quânticos contrários. Os exemplos mais familiares incluem o positron, a antipartícula do elétron, que carrega uma carga positiva, e o antipróton, que tem a mesma massa que um próton, mas carga negativa. A existência da antimatéria foi prevista pela primeira vez pelo físico britânico Paul Dirac em 1928, com base em seu trabalho de extensão das equações da mecânica quântica para incorporar a teoria da relatividade especial. As equações de Dirac sugeriram a presença de partículas que tinham a mesma massa que os elétrons, mas carga oposta, uma previsão que foi confirmada em 1932 com a descoberta do positron por Carl Anderson. Essa descoberta foi revolucionária, pois forneceu a primeira evidência da antimatéria e validou a estrutura teórica de Dirac. Quando uma partícula de matéria encontra sua correspondente antipartícula, ambas se aniquilam em uma explosão de energia, geralmente produzindo raios gama. Esse processo de aniquilação demonstra a equivalência de massa e energia, conforme descrito pela equação E/mc2 de Einstein, e é um aspecto fundamental da interação da antimatéria com a matéria. A antimatéria não é apenas uma curiosidade teórica, tem aplicações práticas e repercussões importantes. Na medicina, por exemplo, as varreduras por emissão de pósitrons, PET, baseiam-se na detecção de raios gama da aniquilação de pósitrons para criar imagens detalhadas do corpo. Além disso, a compreensão da antimatéria é crucial para avançar nosso conhecimento do universo. Os cosmólogos estudam a antimatéria para abordar questões fundamentais sobre o Big Bang e por que o universo observável parece ser composto quase inteiramente de matéria, apesar de as teorias preverem quantidades iguais de matéria e antimatéria terem sido produzidas nos momentos iniciais do universo. A pesquisa sobre a antimatéria também empurra os limites da física de partículas, desafiando os cientistas a criar, capturar e estudar antipartículas em condições de laboratório. Os experimentos com átomos de anti-hidrogênio, por exemplo, têm como objetivo comparar as propriedades do hidrogênio e do anti-hidrogênio para testar as simetrias fundamentais da natureza. Esses estudos poderiam revelar uma nova física além do modelo padrão, oferecendo informações sobre as forças e partículas que moldam nosso universo. Agora vamos falar um pouco sobre a violação de CP e como ela se relaciona com a assimetria matéria-antimatéria. A violação de CP refere-se a um fenômeno fundamental na física de partículas, em que a operação combinada de conjugação de carga, C, e inversão de paridade, P, não se conserva. Em termos mais simples, isso significa que certos processos que envolvem a transformação de partículas em suas correspondentes antipartículas não ocorrem da mesma maneira quando se invertem as cargas e orientações espaciais. A violação de CP é significativa no contexto da compreensão da assimetria matéria-antimatéria no universo. No universo primitivo,
foram produzidas quantidades quase iguais de matéria e antimatéria durante os processos de criação de partículas-antipartículas. No entanto, se todos os processos físicos respeitassem perfeitamente a simetria CP, a matéria e a antimatéria teriam se aniquilado completamente entre si, deixando um universo sem matéria. A assimetria matéria-antimatéria observada sugere que devem existir processos em que a simetria CP seja violada, favorecendo a produção de matéria sobre a antimatéria. Essa violação da simetria CP permite diferenças sutis no comportamento das partículas e das antipartículas, o que leva a um leve excesso de matéria que finalmente deu origem às estruturas que vemos no universo hoje em dia. A violação de CP foi observada experimentalmente em certas desintegrações raras de partículas elementares, como os kaons neutros e os mesons B. Esses experimentos forneceram informações cruciais sobre os mecanismos responsáveis por gerar a assimetria matéria-antimatéria no universo primitivo. No entanto, a origem exata da violação de CP e sua conexão com a assimetria matéria-antimatéria observada continua sendo uma área ativa de pesquisa na física de partículas. Perguntas filosóficas e conceituais. Podemos realmente entender a origem do universo? Esta pergunta cativou cientistas, filósofos e teólogos por igual durante séculos. À medida que nos aprofundamos nas profundezas da cosmologia e da física de partículas, desvendamos vislumbres do drama cósmico que se desenrolou bilhões de anos atrás. No entanto, apesar de nossos melhores esforços, ainda existe um véu de mistério que cobre a gênese definitiva do cosmos. Teorias como o Big Bang fornecem uma estrutura para entender a evolução do universo desde seus primeiros momentos. Mas quando olhamos para trás até o próprio instante da criação, encontramos um reino onde as leis da física se desintegram e nossa compreensão convencional falha. É um reino de temperaturas extremas, densidades e energias, onde a própria estrutura do espaço-tempo experimenta transformações profundas. Em nossa busca para entender a origem do universo, enfrentamos os limites da cognição humana e as fronteiras da investigação científica. Algum dia seremos capazes de desvendar os mistérios da existência com nossas mentes finitas e métodos empíricos? Ou existem reinos de conhecimento que estão além do alcance da compreensão humana? Alguns argumentam que a busca pelo entendimento é um aspecto inerente à condição humana, que nos impulsiona a explorar, questionar e buscar respostas para os mistérios mais profundos da existência. Outros sustentam que existem limites ao que podemos conhecer e que alguns aspectos da realidade podem escapar para sempre à nossa compreensão. Como o conceito de nada se encaixa na física moderna? É uma pergunta que desafia nossa compreensão fundamental da realidade. No campo da física moderna, nada não é simplesmente a ausência de matéria ou energia. Em vez disso, é uma paisagem complexa e dinâmica, governada pelas leis da mecânica quântica. Na física quântica, o vácuo do espaço está longe de estar vazio. Está cheio de partículas virtuais que surgem e desaparecem espontaneamente, tomando emprestada a energia do vácuo por breves momentos antes de se aniquilarem. Esse fenômeno, conhecido como flutuações do vácuo, sugere que, mesmo na ausência de partículas, a estrutura do espaço-tempo está cheia de atividade. Além disso, o conceito de nada está entrelaçado com os mistérios da origem do universo. A teoria do Big Bang postula que o universo surgiu de uma singularidade, um ponto de densidade e temperatura infinitas. Mas o que precedeu o Big Bang? Existiu realmente nada antes de o universo começar sua expansão? Ou existem reinos de existência além de nossa compreensão atual? A pesquisa em física de partículas tem implicações de grande alcance que vão além dos limites do laboratório, oferecendo inúmeros benefícios à sociedade. Embora o tema possa parecer esotérico, os avanços feitos em física de partículas geraram resultados tangíveis que impactam nossas vidas diárias. Uma contribuição significativa da pesquisa em física de partículas é seu papel na imagemologia e no tratamento médico. Tecnologias como a PET, tomografia por emissão de pósitrons, e a MRI, imagens por ressonância magnética, têm suas raízes na pesquisa em física de partículas. Essas técnicas de imagem são cruciais para o diagnóstico de condições médicas e o planejamento de tratamento, melhorando os resultados dos cuidados de saúde para milhões de pessoas em todo o mundo. Além disso, a física de partículas abriu caminho para avanços na terapia de radiação para o tratamento do câncer. Técnicas como a terapia de prótons, que utiliza feixes de prótons para atingir com precisão tumores enquanto minimiza o dano aos tecidos saudáveis circundantes, surgiram da pesquisa em física de partículas. Essas terapias oferecem opções de tratamento mais eficazes e menos invasivas para pacientes com câncer. A pesquisa em física de partículas também contribuiu para o desenvolvimento de materiais e tecnologias inovadoras. Por exemplo, a World Wide Web, inventada no CERN para facilitar a comunicação entre pesquisadores, transformou a maneira como o acesso e o compartilhamento de informações são feitos globalmente.
Além disso, os avanços nas tecnologias de detecção de partículas levaram à criação de detectores mais sensíveis utilizados na triagem de segurança, no monitoramento ambiental e até mesmo na exploração arqueológica. A busca pelo conhecimento fundamental em física de partículas muitas vezes impulsiona avanços em outras disciplinas científicas. As colaborações entre físicos, engenheiros e matemáticos fomentam a pesquisa interdisciplinar que impulsiona a inovação em diversos campos. As futuras descobertas em física de partículas prometem revolucionar vários aspectos de nossas vidas diárias. Embora alguns desses avanços possam parecer distantes ou abstratos, seu impacto potencial na sociedade poderia ser profundo. Uma área em que as futuras descobertas poderiam ter um impacto significativo é na produção e armazenamento de energia. Os avanços na física de partículas poderiam levar ao desenvolvimento de fontes de energia mais eficientes e sustentáveis, ajudando a abordar preocupações prementes como as mudanças climáticas e a segurança energética. Por exemplo, os avanços na pesquisa de energia de fusão, inspirados no estudo da física do plasma em aceleradores de partículas, poderiam algum dia fornecer uma fonte de energia limpa e virtualmente ilimitada. As descobertas em física de partículas também podem levar a avanços em tecnologia e computação. O desenvolvimento da computação quântica, que se baseia fortemente nos princípios da mecânica quântica explorados na física de partículas, poderia revolucionar campos como criptografia, descoberta de medicamentos e inteligência artificial. Os computadores quânticos têm o potencial de resolver problemas complexos exponencialmente mais rápido do que os computadores clássicos, abrindo novas possibilidades para a pesquisa científica e a inovação. A pesquisa em física de partículas, embora ofereça um imenso potencial para o avanço científico, também apresenta várias considerações éticas que merecem um exame cuidadoso. Uma dessas considerações é a alocação de recursos. Os experimentos de física de partículas muitas vezes exigem investimentos financeiros substanciais e acesso à tecnologia sofisticada. Os críticos argumentam que esses recursos poderiam ser melhor alocados para abordar problemas sociais prementes, como a pobreza, os cuidados de saúde e a educação. No entanto, os defensores argumentam que investir em pesquisa fundamental pode levar a avanços tecnológicos imprevistos e benefícios sociais a longo prazo. Outra preocupação ética é a segurança dos experimentos de física de partículas, particularmente aqueles que envolvem aceleradores de partículas de alta energia. Embora a probabilidade de ocorrerem eventos catastróficos como resultado desses experimentos seja extremamente baixa, alguns se preocupam com os possíveis riscos, como a criação de microburacos negros ou a liberação de radiação perigosa. Os pesquisadores e os órgãos reguladores devem avaliar e mitigar cuidadosamente esses riscos para garantir a segurança tanto dos experimentadores quanto do público. Existem considerações éticas em torno da difusão do conhecimento e do possível uso indevido das descobertas científicas. A pesquisa em física de partículas muitas vezes gera conhecimentos valiosos sobre o funcionamento fundamental do universo, que podem ter amplas implicações para a tecnologia, a medicina e outros campos. No entanto, existe o risco de que esse conhecimento possa ser militarizado ou explorado para fins prejudiciais. Os cientistas e os responsáveis pelas políticas devem considerar como equilibrar os benefícios do progresso científico com a necessidade de prevenir o uso indevido e garantir a administração responsável do conhecimento. Além disso, há questões éticas relacionadas à colaboração internacional e à distribuição dos resultados da pesquisa em física de partículas. Os esforços de colaboração entre cientistas de diferentes países são essenciais para avançar o conhecimento nesse campo. No entanto, podem surgir problemas como direitos de propriedade intelectual, compartilhamento de dados e acesso equitativo a oportunidades de pesquisa, particularmente em casos onde os recursos são limitados ou existem disparidades entre as nações. Garantir uma colaboração justa e transparente é essencial para manter os princípios de integridade científica e promover o progresso global. Embora a pesquisa em física de partículas tenha um potencial enorme para a descoberta científica e a inovação tecnológica, também apresenta desafios éticos complexos que devem ser abordados de maneira reflexiva e responsável. Ao considerar essas considerações éticas e participar de um diálogo aberto, os cientistas, os responsáveis pelas políticas e a sociedade em geral podem trabalhar juntos para navegar nas complexidades éticas da pesquisa em física de partículas e maximizar seus benefícios potenciais para a humanidade. Conclusão: à medida que chegamos ao fim de nossa jornada ao contemplar o surgimento de partículas a partir do que parece ser o nada, enfrentamos questões filosóficas profundas
que transcendem os limites da ciência empírica. Talvez, na sinfonia cósmica da criação, exista uma verdade mais profunda além do alcance de nossa compreensão atual. Uma verdade que fala da interconexão de toda a existência e do potencial infinito inerente na estrutura da realidade. Poderia ser que as partículas surgem não de um vazio de nada, mas de um reservatório ilimitado de possibilidades que permeia o cosmos? Em última análise, a questão de como as partículas se formam a partir do nada nos convida a contemplar nosso lugar na vasta extensão do universo e a abraçar o assombro e o mistério que nos rodeia. Ela nos desafia a expandir nossas mentes além dos limites do pensamento convencional e a abraçar as possibilidades infinitas que estão no coração da existência. Como você acredita que as partículas surgiram? Como você acredita que tudo começou? Chegando aqui, você não viu este outro documentário sobre o espaço? Eu não perderia.